A paz do Senhor, irmãos. Podem se assentar. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. É um texto conhecido. Evangelho de João, capítulo 1. Quero agradecer ao pastor Pedro pela oportunidade. É muito bom ministrar a palavra na minha igreja. A responsabilidade é grande. Quero mandar um abraço para o meu pastor Adilson também, meu pastor Idemorges. Que Deus continue abençoando nossos pastores. Amém, irmãos? A partir do capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos nós a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui. O Evangelho de João, que foi escrito pelo João, é um evangelho que ele segue uma linha um pouco diferente dos demais. João, como ele mesmo vai escrever no capítulo 13, versículo 23, ele é o discípulo a quem Jesus amava. Ele foi quem reclinou o seu peito, a sua cabeça sobre o peito de Jesus para repousar, para descansar. Tamanha intimidade. Ele fazia parte do círculo íntimo de discípulos, de apóstolos de Jesus. Eram 12, mas a gente sabe que tinha um círculo íntimo. E João era um desses que fazia parte do círculo íntimo. O significado do nome de João é graça de Deus, favor de Deus, misericórdia de Deus. E a gente vê que o significado do nome de João tem tudo a ver com o ministério terreno de Jesus. Isso me fez lembrar uma frase do pastor Ciro Sanches e Bordi, que ele diz que graça é receber aquilo que não merecemos, e misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Ou seja, recebemos por graça o que não merecemos, que é salvação, perdão. E por misericórdia não recebemos o que merecemos, que é condenação. Então a gente vê que o significado do nome João aponta para isso, aponta para o que Jesus veio fazer, abrir a porta da graça para nós. João, ele vai ser o último evangelista a escrever. Ele vai escrever entre o ano 80 a 95 depois de Cristo. João, quando ele escreve esse evangelho, os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam na igreja há mais de 20 anos. E ele vai seguir uma linha diferente dos demais, uma linha diferente, porém não melhor, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ele vai seguir uma linha diferente justamente para defender uma tese, que é provar que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus. Então, para provar isso, João, ele vai se utilizar de registros que os evangelhos sinóticos não usaram. A gente pode aqui ver alguns registros que ele registra que os outros também registraram. Por exemplo, o milagre de andar sobre as águas. Os demais falam. Mateus 14 fala, Marcos 6 fala, João 6 também fala. A multiplicação de pães e peixes. Os demais também falam. Mateus 14 fala, Marcos 6 fala e Lucas 9 também fala. Mas o restante, o que João vai falar, os outros não falam, justamente para defender aquilo que ele quer mostrar, que ele quer provar,
que é a deidade de Cristo, que é a divindade de Cristo. Por exemplo, em João 2, a transformação de água em vinho, só João fala, os demais não falam. A cura de um oficial do rei, de um oficial do rei, está em João 4, só ele fala. A cura do paralítico do tanque de Betesda, só João fala. João 9, a cura de um cego de nascença, só João também vai falar. O cego de nascença aqui não é Bartimeu, não. Esse cego de nascença é aquele que Jesus, com a sua saliva, vai fazer lodo no chão, uma lama, e passar nos olhos do cego, e ele vai passar a enxergar. Só João fala. Além disso, a ressurreição de Lázaro, que é o milagre mais impactante que a Bíblia registra que Jesus fez. Por que o milagre mais impactante? Porque Lázaro já estava 4 dias morto. De acordo com a biologia, medicina, fisiologia, enfim, em 4 dias um corpo já cheira mal, já está em decomposição. Aí Jesus chega e opera o milagre e devolve a vida a Lázaro. Inclusive, esse milagre vai culminar na morte de Jesus, porque os fariseus sempre tiveram um coração inflamado de inveja, e esse milagre foi a gota d'água para eles. Esse milagre foi a gota d'água para eles, por quê? Porque ressuscitar um homem há 4 dias morto, eles não aguentaram. João 11 diz isso. Inclusive, no capítulo seguinte, João 12, os irmãos vão ver que os principais dos sacerdotes vão procurar tentar matar até Lázaro. Por quê? Porque Lázaro é a prova do que Jesus faz. Está vendo por que o inimigo das nossas almas se levanta contra nós? Porque eu e você somos a prova do poder do Jesus que nós servimos. Então a gente vê que só João vai registrar esse milagre. Agora, o interessante é que João, ele não é só o único que registra esse milagre, como ele vai dar o detalhe. Que detalhe? De que Jesus chegou no 4º dia. A gente olha o texto e pensa, 4º dia é só um registro comum, dizendo que foi o dia que Jesus chegou. Não, mas não foi um registro comum. Na verdade, naqueles dias, nos tempos de Jesus, existia um mito entre os judeus, de que quando uma pessoa morria, a alma dela ficava cirandeando o corpo durante 3 dias ainda. E eles acreditavam que durante 3 dias poderia acontecer um ato milagroso e a pessoa ressuscitar. A partir do 3º dia, do 4º dia, isso já não tem mais como acontecer. Aí João vai e registra que Jesus chega no 4º dia. É para mostrar que não existe ato milagroso que não venha dele. Não importa se ele chega no 3º, se ele chega no 2º, se ele chega no 5º. O milagre é ele quem faz. Ele faz quando ele quer, a hora que ele quer. O relógio da providência de Deus, ele nunca está adiantado nem atrasado. Ele anda na hora certa. Então a gente vê que só João vai registrar esse milagre. Além desse registro, tem um outro registro muito interessante, que não é de milagre, mas que só João faz, que são os 2 maiores sermões de Jesus, que foi quando Jesus pregou para Nicodemos, João 3, e para a mulher samaritana, João 4. Os irmãos vão ver na Bíblia, Jesus pregando para uma multidão, como o sermão do monte, por exemplo. Os irmãos vão ver na Bíblia, Jesus pregando só para os seus 12 discípulos, como por exemplo, em Mateus 13, na parábola do joio, que ele vai explicar para os seus 12 discípulos essa parábola. Os irmãos vão ver Jesus pregando só para o seu círculo íntimo de amigo, como por exemplo, no sermão profético de Mateus 24, inclusive, Marcos também fala, e é Marcos 13 que dá esse detalhe, que é só para 4 dos seus discípulos, que ele vai falar, e a gente vai ver Jesus também falando só para uma pessoa só, como foi o caso de Nicodemos e da mulher samaritana. Mas aí a gente vê que os 2 maiores sermões de Jesus, não foi quando ele pregou para multidões, foi quando ele pregou para uma pessoa só, para Nicodemos e para a mulher samaritana. Aí eu fico vendo alguns pregadores que são, como eu posso dizer, vaidosos, e querem só pregar para multidões, né? Enquanto a gente olha para a Bíblia e vê o maior pregador que a história já viu,
tendo seus 2 maiores sermões para uma pessoa só. Aí ele vai pregar para Nicodemos, que era um doutor da lei que a sociedade respeitava. Aí vai pregar para a mulher samaritana, que a sociedade desprezava. Aí a gente vê Jesus pregando para alguém que a sociedade respeita, pregando para alguém que a sociedade despreza, e usando o mesmo agente para isso, que é a água. Para Nicodemos ele vai dizer, aquele que não nascer da água. Para a mulher ele vai dizer, aquele que beber da água que eu lhe der. E água aqui é palavra de Deus. Ou seja, não importa como a sociedade te vê, o que importa é o que Jesus pode fazer na sua vida através da palavra dele. Então a gente vê registro que só João faz, para provar que Jesus é Deus. Mas provar para quem? Aí fica uma pergunta. Nos dias dos apóstolos, no primeiro século da igreja, a igreja enfrentou sério problema com seita herética. Uma delas era o gnosticismo, que era uma seita que negava a divindade de Cristo. Essa seita não existe mais, mas o espírito maligno que operava neles opera hoje. Hoje os incrédulos, os ateus, eles defendem que Jesus não é Deus, que Jesus não ressuscitou, porque os ateus, eles acreditam, eles depositam a fé deles naquilo que os olhos deles conseguem ver. Uma vez que eles não conseguem ver Deus, eles não acreditam. Uma vez que eles não veem Jesus, eles também não acreditam. E os gnósticos, eles seguiam essa linha. E eles estavam querendo invadir as igrejas no primeiro século, com essa teoria maligna. E a filosofia grega, a filosofia antiga, era algo muito forte. E nos dias de João, os filósofos, eles tinham embates entre a cultura, entre a religião, entre o que eles pensavam. E João vai escrever para combater esse povo. Para combater esse povo. João, sem ser filósofo, ele vai usar uma linguagem aqui nesse capítulo 1, uma linguagem filosófica para combater esse povo. Eles defendiam que Jesus não era Deus, que Jesus não tinha ressuscitado. E a filosofia grega, eles tinham 4 pilares, né? Que eles se apegavam a esses 4 pilares, que era o cosmo, o universo, physis, que é todo o sistema físico que rege o universo, e todas essas coisas filosóficas. E eles não tinham uma resposta para uma delas, que era o Logos. O que era o Logos para eles? A razão de todas as coisas, a origem de tudo. Quem eu sou, por que eu estou vivo, quem me criou, para onde eu estou indo, por que existe o céu, por que existe o mar. Isso era o Logos para eles, que eles não sabiam qual era. Aí João vai abrir o seu evangelho dizendo, acompanhe comigo na sua Bíblia, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que isso tem a ver com Logos? Tem a ver que verbo na nossa Bíblia, em português, é a tradução do que está na Bíblia em grego, no original, que no lugar da palavra verbo, na língua original, no grego, está Logos. Então o que João está querendo dizer é, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. O que João estava explicando? Vocês querem saber a origem de todas as coisas? Vocês querem saber quem criou vocês? Vocês querem saber a razão de tudo? Eu digo para vocês, é o verbo, é Jesus. João aqui vai falar de Jesus sem citar o nome de Jesus. João vai falar para eles quem é Jesus na linguagem que eles queriam ouvir, na linguagem que eles entendiam, que era o tal Logos que eles procuravam. Aí é por isso que a gente vê, ele estava no princípio. Irmãos, a gente faz um paralelo do que João escreve aqui com Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo 1, Moisés vai abrir a Bíblia, primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus. Aí João vai começar o evangelho, no princípio era o verbo. João aqui, ele vai com muito mais profundidade do que Moisés em Gênesis, porque quando Moisés escreve, no princípio criou Deus, Moisés está nos mostrando que teve um princípio, teve um ponto de partida, em algum momento Deus resolveu criar, e ele foi criando. Só que João vai dizer, no princípio era o verbo,
Então João, com Moisés, ele está indo no princípio da criação. Já João está indo no princípio antes criação. Então o que João está dizendo? Que antes que qualquer coisa existisse, o nosso Deus já existia. Ele é Senhor e Ele é Deus, e nada limita Ele. Por isso que ele vai continuar dizendo, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo que existe é por ele, para ele, ele quem criou, ele é quem fez todas as coisas. Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, e tudo subsiste nele. João 8,58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isaías 43,13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele é antes de tudo, meu irmão. Antes que o primeiro dia tivesse, antes que o sol nascesse a primeira vez, antes que seu problema existisse, ele já existia, e ele já era Deus. É o que João está aqui mostrando para eles. O que João está dizendo para eles, aquele Deus em forma de homem, em carne, que foi crucificado injustamente no madeiro, que foi tratado como qualquer coisa, ele já estava antes, ele fez parte da criação, tudo é por ele. Meu irmão, eu quero te dizer, eu não sei com qual problema você entrou aqui hoje, mas o seu Jesus, antes do seu problema surgir, ele já era Deus, e ele já tem a resposta para o seu problema. Ele é Senhor, ele é Deus. Aí João vai continuar aqui, no versículo 4, vou adiantar. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu faço um paralelo desse versículo com a cura do cego de nascença e com a ressurreição de Lázaro. Por que eu faço um paralelo? O versículo 4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida. Lázaro entendeu bem isso, porque quando Jesus chegou, deu vida a Lázaro. Lázaro voltou a ter vida. Aí na sequência, e a vida era a luz dos homens. Aquele cego teve luz nos seus olhos, porque ele nunca enxergou na vida, ele era cego de nascença. Agora vocês já repararam que todos os milagres que Jesus fez em alguém, de enfermidade, na carne, aponta para aquilo que ele veio fazer na alma? Já repararam isso? A gente olha para a Bíblia, vê Jesus curando o cego, e o que o pecado faz na vida dos outros? Ele cega o homem. A gente vê Jesus curando aquele paralítico que foi descido pelo telhado, pelos seus amigos. Não sei se o problema dele era na perna, se era uma lesão na coluna. Eu sei que a Bíblia registra que ele era um paralítico, ele não andava, teve que ser carregado. E o interessante é que o texto, ele está ali para ser curado da sua paralisia, mas você vai ver que Jesus primeiro cura o pecado dele. Aí eu pergunto para vocês, e o que o pecado faz na vida do homem? Ele paralisa. Aí você vê Jesus ressuscitando a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, vê Jesus ressuscitando Lázaro. E o que Jesus faz na nossa alma? Porque a doença da alma é pecado, e quem não está em Jesus, ele está em pecado, e se ele está em pecado, ele está morto. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que assim como a pessoa está morta no pecado, Jesus vem, limpa o pecado e dá vida. Através do seu sangue. Todos os milagres de cura que a gente vê Jesus fazendo, aponta para aquilo que ele veio fazer na nossa alma. Ele é a luz. Ele é a vida. Na sequência do texto, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Irmãos, luz aqui é revelação. Lembra lá de Isaías 9:2? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O que é a luz aqui? É a revelação do Pai.
no Filho. Lembra de Jesus para Filipe? Filipe, mostra-nos o Pai, Filipe, você anda comigo há tanto tempo e não viu ainda? Que quem vê a mim, vê o Pai. Jesus vai dizer em João 10, eu e o Pai somos um. E sabe o que eu acho interessante? Que Jesus é a luz do mundo, mas Ele diz que nós também somos. Mas na verdade, a verdadeira luz é Ele. O que nós somos é o reflexo da luz que é Ele. Porque Jesus é a luz, Jesus é o dono da igreja. Uma vez que Ele é dono da igreja, a luz dele reflete em mim e em você. É por isso que o mundo não aguenta com a gente. É porque aonde a igreja chega, ela ilumina tudo. E olha que interessante aí no versículo 5. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Essa tradução nossa, ela foge um pouquinho do que o original quer dizer. Porque na verdade não é bem compreenderam. No original tem o sentido de apoderar-se. As trevas não podem se apoderar dele. Eu gosto muito da tradução NVI, que diz derrotaram. Diz que as trevas não o derrotaram. Por quê? Porque aonde Jesus chega, Ele traz luz. E aonde Ele traz luz, as trevas têm que bater em retirada. E aonde tem a luz de Jesus, tem vida, não tem morte, não tem dor. Ele é a luz, Ele é quem sara, Ele é quem abre porta, Ele é quem ilumina, Ele é quem salva. Deixa eu me adiantar aqui para o final, deixa eu pular aqui. O versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João aqui faz eu lembrar de Paulo, em Atos 17. Paulo chega em Atenas, vê um altar de um Deus desconhecido, ali ele viu a brecha e a oportunidade de falar de Jesus. E Paulo ali vai falar de Jesus sem citar o nome de Jesus. Porque os atenienses, os gregos de forma geral, né? Eles eram tão pagãos, que se Paulo fala de Jesus e de ressurreição, eles iam pensar que Jesus era uma divindade e ressurreição era outra. Então Paulo vai começar a falar do Deus que criou todas as coisas, que criou o mundo, que criou o universo, sem citar o nome de Jesus. João aqui vai dizer para os filósofos, para os hereges, que o Deus que criou todas as coisas é o Cristo, o Filho de Deus, mas sem citar no nome de Jesus. Aí ele vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí a sequência diz, e vimos nós a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra unigênito significa filho único. Unigênito vem de único. Aí algumas pessoas podem fazer a pergunta, como que a Bíblia diz que Jesus é filho único, se nós também somos filhos de Deus? Eu sou um filho de Deus, só que tem uma diferença. Nós fomos criados, Ele foi gerado. A palavra unigênito que João vai usar aqui no original é monogênes, que significa mesma natureza, mesma essência. Deus nos criou, mas o seu filho foi gerado. Quer um exemplo? Alguém criou essa cadeira, alguém colocou a mão e fez essa cadeira. Você vê um engenheiro, Marielle ali, futura engenheira, pode criar um projeto, fazer um desenho industrial, não é verdade? Por exemplo, esse Kindle aqui que eu estou usando, alguém fez ele, mas a pessoa que criou ele, tem DNA dele aqui? Tem genes dele aqui? Tem traços dele aqui? Agora, por exemplo, a gente olha para o meu amigo Jonatas,
Na veia dele corre o sangue do pai e da mãe. Ele tem os traços do irmão Carlos, porque tem a mesma natureza, tem a mesma essência. Então qual é a diferença de Jesus? Que ele tem a mesma natureza do Pai, a mesma essência, o mesmo poder. Jesus é Deus. E é por isso que toda a Bíblia vai apontar para ele. Você olha para Gênesis, ele é o nascido de mulher, que pisaria a cabeça da serpente. Você olha para Êxodo, ele é o nosso sacrifício perfeito. Você olha para Levítico, ele é o nosso sumo sacerdote. Você olha para Números, ele é a pedra que foi ferida. Você olha para Deuteronômio, ele é o profeta. Você olha para Josué, ele é o nosso general. Você olha para Juízes, ele é o nosso libertador. Você olha para Ruth, ele é o nosso remidor. Vamos pular. Você olha para Mateus, ele é o nosso rei. Você olha para Marcos, ele é o servo bom e fiel. Você olha para Lucas, ele é o filho do homem. Você olha para João, ele é o Cristo, o filho de Deus. Você olha para Atos, ele vira assunto aos céus e envia o Espírito Santo e dá crescimento à igreja. Você olha para as cartas, o nome dele é espalhado por toda parte. Você olha para Apocalipse, ele não é mais só o cordeiro, mas agora ele é o leão da tribo de Judá, tem a chave de Davi na mão, está à destra do Pai dizendo: eu já me fiz carne e habitei aí, agora são vocês, a minha igreja, que vem para cá. E está chegando a hora, meu irmão, que a trombeta vai tocar e nós seremos arrebatados e iremos morar com Ele. Iremos morar com Ele, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, teremos um corpo glorioso como o dele, aonde a dor, a tristeza, a doença, os males dessa vida não vão nos alcançar. Essa, meu irmão, é a maior esperança do crente. Saber que o nosso Jesus se fez carne, levou as nossas dores, morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou. E quando a trombeta soar, Ele vai vir, meu irmão, nos resgatar. E a sua igreja vai encontrar com Ele nos ares. Será que você pode glorificar o nome de Jesus? Porque hoje, meu irmão, você tem direito à salvação, porque Ele abriu a porta da graça para nós. Eu quero te convidar a ficar de pé, por gentileza.